O dinamismo que os nossos filhos aprenderam as coisas, têm acesso à informação boa ou ruim, verdadeira ou falsa, chega para eles. E eu vejo que, assim, o que é verdade hoje, né? O que é real? Porque na hora que você abre o seu Instagram, que hoje as redes sociais é o canal que você consome a notícia, consome a verdade, você não sabe se aquilo ali pode confiar ou não. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo mentes brilhantes aqui para conversar conosco. E hoje não vai ser diferente, um convidado especialíssimo aqui que a gente vai apresentar agora, que é Alberto Neri, doutor Alberto Neri. Doutor, né? O título tá aí, mas Seja bem-vindo. O mais importante é a apresentação mais pessoal aqui. Caso, né? Alberto Neri, que a gente se conhece há muito tempo, sabe, pessoal? Então a gente vai contar essas histórias. Mas algumas décadas já que tá, né, de amizade. Já tem história aí. Já tem história, né? E, pô, obrigado, cara, por ter topado bater esse papo, hein? Finalmente deu certo, né? A gente faz é uns 3 meses aí que a gente tá tentando lá no Instagram, combinar. no WhatsApp, e aí, como é que você pode? Não, pô, tô ocupado aqui, tô ocupado ali, vou viajar, tem um lançamento pra fazer. Muita atividade aí, e a própria atividade clínica, né? É difícil a gente, às vezes, parar um dia assim nem sempre, vamos dizer assim, com os pacientes, a gente consegue ter essa flexibilidade, né? Então precisa ter uma rotina ali. Sim. Tudo isso vai dificultando outros compromissos. É verdade. E Alberto, pô, eu quero que você se apresente um pouco, conte um pouquinho da tua história, porque você hoje é psicólogo, mas não foi sempre psicólogo, né? Não. Sempre gostou da psicologia. Eu já sou psicólogo por formação há muitos anos, mas atuando exclusivamente com a psicologia, são nos últimos 11 anos. Legal. Né, que eu fiz a transição total de carreira. O que você é? Vamos lá. Antes disso, formado em teologia e fui pastor na Igreja Adventista por 15 anos praticamente. Tá. Nesse meio tempo eu fiz também a faculdade de psicologia, mas como um complemento. Tá. Né? Fiz a faculdade, depois comecei mestrado, mas ainda estava atuando na área da teologia como pastor. E depois, já no final do mestrado, dentro do próprio contexto da igreja também, na Universidade Adventista, eu fui lecionar psicologia. E a partir dali, eu gosto de dizer que a minha vocação, ela continua a mesma, que é cuidar de pessoas. Mas o método mudou. Então eu transicionei para a área da psicologia 100%, mais especificamente assim no lado acadêmico, né? Tanto no campo da psicologia da religião, que eu gosto bastante de estudar, de pesquisar, mas principalmente no campo da logoterapia, que é uma teoria entre as muitas teorias psicológicas, ela é uma delas, me especializando nisso, ensinando, né? Eu tinha a minha atuação como professor universitário, continuo como professor, mas só na educação à distância agora, tenho o meu instituto de ensino em logoterapia e psicologia, e também na parte clínica, atuando ali no dia a dia com os meus pacientes e colocando em prática, né? Não basta a gente estudar, a gente aprender, ensinar, se isso não se torna uma coisa útil para as pessoas também. Sem dúvida. Né? E nesse período aí você caminhou pelo marketing digital. O marketing digital se torna necessário aprender um pouco, porque se a gente tem aí quem trabalha com educação à distância e não tem a ferramenta do marketing digital, não usa esses princípios, acaba ficando muito limitado no seu alcance. Então é meio que uma ferramenta necessária para o objetivo anterior, que é o de compartilhar sobre logoterapia, sobre psicologia, popularizar esse conhecimento. Boa. Aí a gente tem que aprender também pouco, né? A gente estava conversando ali fora e você já sabe muito sobre marketing digital, né? Mais do que muita gente que fui aprendendo. Eu comecei a trabalhar com a parte digital desde 2018. Tá. Aquela coisa de postar no Facebook, no Instagram. Um pouquinho antes da pandemia, já estava dentro do digital. Porque quando eu estava lecionando na faculdade, e o que eu fazia, que eu achava uma coisa interessante. Antes disso, a gente estava falando aqui, né? Ainda nos meus tempos de pastor, eu gostava já de usar bastante esses recursos.
Sim. A gente tinha lá o nosso projeto, né, de vídeos verdade. evangelísticos, né, que ficavam no YouTube. Então já era uma... A gente fez live quando nem existia esse termo. Fazíamos live, né? lá com o pessoal na Igreja Adventista na Vila Olímpia, Isso. né? Era uma coisa bem... Eu esqueci qual era o nome do Mínima nosso Live. evento. Mínima Live, exatamente, tinha o nome de live. E então isso é uma coisa que eu sempre gostei. Uhum. Achei que era um bom método de se divulgar uma ideia. Total. E na psicologia foi semelhante. Então, um pouco depois que eu fiz a minha transição de carreira, eu já voltei a me conectar com essas coisas. E o que eu fazia, por exemplo, na época da faculdade, né, do ensino na graduação? Para eu aprender a fazer um pouco da coisa, mas também para tornar aquilo que eu fazia em sala de aula ter um alcance maior do que só a sala de aula, algumas aulas eu comecei a gravar o resumo delas como videoaula. Tá. Tinha um lado bom, porque os alunos gostavam, mas tinha um lado ruim, porque aí eles falavam, eu posso faltar, porque eu assisto a aula depois. Vou ter o resumo depois. E vou ter o resumo. Os meus primeiros vídeos no YouTube são esses vídeos. Olha só. Das disciplinas que eu dava aula na época, eu gravava ali a videoaula para eu ir aprendendo e para facilitar a vida dos alunos. E normalmente, quando eu dava prova, por exemplo, na segunda-feira, como eu tinha o final de semana mais tranquilo, eu gostava de no domingo à noite fazer uma live, porque as lives chegaram primeiro ao Facebook. Sim, verdade. Né? Dava para fazer live só no Facebook inicialmente. Aí eu fazia live no Facebook de revisão para a prova. E para garantir a audiência, o que eu fazia? Eu dizia que eu ia entregar uma resposta de uma pergunta. Olha só. Quem assistisse, um ponto tinha garantido. Olha o gatilho da curiosidade. Eu nem sabia o que era, né? O gatilho e tal. E aí, beleza. E era legal, porque os alunos assistiam e tal. Eu fui meio que me habituando. Tá. Quando eu comecei a usar o marketing digital na psicologia, a princípio foi uma coisa meio que automática, porque todo mundo... Eu fiz site primeiro, né? Primeira coisa, preciso ter o meu site de psicólogo. Mas o site é uma coisa muito institucional. Total, ali, tá lá e tal, você não tem tanta interação, né? É o seu endereço. Seu endereço ali, para quem quiser saber que você existe ou minimamente quem você é. Mas depois eu entendi que a coisa estava migrando para o Instagram. Só que muita gente fazia no Instagram o quê? O trabalho como o psicólogo do Instagram mesmo. Então você está lá, tipo, ensinando dicas, estratégias de saúde mental, postando coisas... Um consultório aberto ali. Exatamente, que eu acho um trabalho super importante, mas eu comecei a ver que eu não tinha tanta facilidade para esse tipo de trabalho. Não era muito a minha praia. Aí eu comecei a pensar, beleza, o que eu vou fazer então no Instagram? Aí comecei a pesquisar um pouco e falei, você tem que ter um nicho. Tá, qual que é meu nicho? O que eu vou atuar no Instagram? Falei, logoterapia. Sim. É o que eu estudo mais, é o que eu conheço melhor. E para completar, era algo que tinha pouquíssimo. Quase não tinha. Você entra hoje lá no Instagram, vários. Até porque a culpa é sua também nisso, né? Não sei se a culpa é minha, mas eu contribuí para isso. E eu gosto de ver. Eu acho que quanto mais a gente aumenta o conhecimento da teoria em si, é melhor para todo mundo. Assim, vários das pessoas que estão hoje, eu acompanhei desde o começo, incentivei. Eu acho que esse negócio de você ser o único, eu acho que não é bom. Porque uma hora, se você é o único, uma hora as pessoas perdem o interesse em você e a tendência é diminuir. Quando tem várias pessoas fazendo, vai mantendo, né? O assunto em alta, exatamente, e a relevância daquilo aumenta. E que, de alguma forma, faz sentido para as pessoas o que você estava mostrando, né? Exato. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou falar de logoterapia. Beleza, então... E o que é a logoterapia? Que é uma teoria psicológica. A psicologia tem várias correntes. Tem as mais conhecidas, né? A psicanálise, a comportamental, mas tem várias outras também. E a logoterapia não era muito conhecida no Brasil. Ela já era antiga, já tinha vamos dizer, uma cena consolidada. O próprio criador da logoterapia, que foi o Viktor Frankl, ele já tinha vindo ao Brasil na época dos anos 80, 3 vezes ele veio ao Brasil, só que ela estava assim, pouco divulgada. E para completar,
em praticamente nenhuma faculdade tem. Então, os Não se currículos aborda. não comportam. Os currículos das faculdades de psicologia no Brasil, eles são muito limitados, assim, essa que é a verdade. E, por um lado, eu entendo, porque a psicologia é muito ampla. Então, se você coloca tudo que tem na psicologia, você precisa de uma graduação de 10 anos. E olhe lá, você ainda ia sair sabendo um pouquinho de cada. Então, e aí, historicamente, se constituiu com as teorias mais antigas. Tá. Então, o que você tem muito? Você tem as correntes comportamentais e cognitivo-comportamentais, e você tem muita psicanálise. Tá. As outras não têm tanto espaço. E a logoterapia, praticamente zero. Tá bom. Né? Então, eu falei, legal, acho que é um nicho interessante. E eu tinha uma validação já, porque na faculdade que eu dava aula, sempre que eu falava sobre logoterapia, despertava muito interesse dos alunos. Tanto é que eu fiz um curso livre, que era de fim de semana, assim, presencial, né? Uhum. Sempre o curso enchia. Tá. Sempre tinha lá 20 alunos, 20 e poucos. Aí nós abrimos lá no NASP, no último ano que tem as supervisões clínicas, a possibilidade de fazer supervisão clínica dentro da logoterapia. E eu era o orientador, né, o supervisor desse estágio. A gente sempre abria 2 turmas. Sempre as 2 turmas enchiam. Não, demanda Chegamos reprimida. a ter que abrir 3. Então, se legal. você for pensar que em todas as turmas de formandos ali tinha mais ou menos 90 alunos, a gente abria 30 vagas e as 30 ficavam cheias, e só não abria mais porque não tinha como mesmo, Sim. não cabia. Então eu falei, acho que as pessoas têm interesse nisso aqui. Só que eu preciso saber como levar para o digital. Em paralelo a isso, aquele cursinho que eu criei de fim de semana, que eram às vezes 2 domingos, 4 domingos, eu comecei a achar que ele estava muito curto, que ele precisava de mais conteúdo. Aí eu criei um curso de 1 ano de duração, Tá. presencial, que era para uma turma de 5 alunos só, que eu dava as aulas no meu consultório. Nisso, o que acabou acontecendo? Eu comecei a validar, não a teoria, né, porque isso já estava validado, Sim. mas o meu método de ensino da teoria, o meu conteúdo programático. E eu fiquei 1 ano e meio, né? Eu fiquei 3 turmas desse curso. 1 ano e meio dando esse curso, e eu chamava de uma formação em logoterapia. Tá. Aí eu consegui fazer um curso mais robusto, abranger todos os aspectos da teoria, histórias, técnicas. Nesse meio tempo, eu aproveitava o que eu estava organizando e preparando para o curso, fazia os meus posts ali no Instagram, aquela coisa bem assim, tipo, tudo sozinho. Usava ali um Canva e não sei o quê, e tipo... Você mesmo fazendo. Eu mesmo, fazendo tudo. Quando tinha que gravar um vídeo, gravava um videozinho. Comecei a fazer lives no Instagram sobre os assuntos que eu dava nas aulas. E aí comecei a fazer live, às vezes, da aula. Tá. Então eu estava dando uma aula, abri uma live ali, pessoal, estou aqui com os meus alunos e tal, a gente está estudando o tema tal, deixava lá. O que começou a acontecer? O pessoal começou a me perguntar se tinha o curso online também. E eu falei, não, eu sempre falo, não tem, é só presencial, beleza. Depois de um tempo, tem tanta gente perguntando se tem online, eu preciso fazer um curso online. Mas não estava nessa onda ainda, porque isso aí eu estou falando do quê? Fim de 2018, início de 2019. Tá. Aí eu comecei a realmente entender que eu ia precisar ter um curso online. Que isso era o caminho seria esse. O que eu fiz? Eu estava terminando o doutorado nessa época, eu falei, estou com muita coisa, eu preciso terminar o doutorado, depois eu vou gravar meu curso, porque não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, produzindo conteúdo, né, do curso já. Aí, quando as pessoas me mandavam mensagem, eu falava assim, não tenho, mas terei, em breve. Deixa o seu contato aqui, isso por direct. Olha, fazendo lead já. Fazendo a lista de lead, porque, ao mesmo tempo, eu falei, eu preciso aprender um pouco sobre isso. O que eu comecei a fazer? Joguei lá no YouTube, né, como fazer cursos online, como vender cursos online, quem que aparece lá,
Érico Rocha, né? Com seu Érico Rocha, fórmula de onipresente no YouTube dessa Sim. área. Hoje tem muito mais pessoas, mas Tem. na época era só ele. É verdade. E eu ia para o trabalho, a faculdade era lá no Capão Redondo, né? O NASP. Eu morava ali na época na Vila Nova, então eram uns 50 minutos mais ou menos no carro, vou ouvindo esse cara. E ouvindo, falei, não é tão complicado como eu pensava. Eu achava que era mais difícil. Tem um difícil. método também, né? Achava que era mais difícil. Aí comecei a anotar os nomes, né? Fazer uma planilhazinha básica lá de lead. Falei, eu vou captar os nomes que eu consegui e vou fazer um lançamento. Nem sabia o que era isso, mas vou fazer um lançamento, vou abrir uma turma do meu curso. Aí começou assim, captando nome. Mais ou menos no meio do ano, eu já estava com o quê? Uns 350, 400 nomes na minha lista. Isso Caramba. Nesse negócio do dia a dia, sabe? Tipo, foi isso durante 6 meses de trabalho. Então, vamos imaginar aí que eu fui captando aí 6, 10 nomes por semana. Não era muita coisa, mas a lista ficou grande. De repente tinha bastante no gente. final. Aí o que eu fiz? Nessa fase, eu peguei e, assistindo lá o Érico Rocha, a primeira coisa que eu concluí, eu falei, putz, vou ter que sair do meu emprego. Ele já me convenceu ali. Não dá para dar aula, porque eu ficava 20, 25 horas por semana, fora o tempo de voltar, dedicado à faculdade. Eu falei, eu não vou conseguir fazer, eu vou ter que fazer essa aposta aí. Aí já me organizei, já avisei o pessoal, falei, olha, eu vou trabalhar até o meio do ano, no segundo semestre eu tenho projetos pessoais, beleza. Aí comecei a organizar o curso que eu ia gravar, só que aquele dilema, vou gravar o curso inteiro, eu vou terminar isso aí, sei lá quando, então eu vou fazer assim, eu vou vender, vou abrir a turma e vou entregar uma aula por semana. Tá. Aí fui lá, descobri plataforma, não sei o quê, aquela história toda, como funcionava, captando os nomes e falando, vai abrir a primeira turma em setembro. Foi setembro de 2019. Um pouco antes, eu tinha um congresso de psicologia da religião na Polônia. E eu queria muito conhecer o campo de Auschwitz. Pois é, foi nessa época que você foi para lá. Mas você já foi mais de uma vez para Auschwitz? Não, eu fui também depois eu fui para o outro campo em Terezin, que é na República Tcheca. Tá o Viktor Frankl foi preso nos dois. Ok, nossa, verdade. Porque só para dar um contexto aqui para quem está assistindo, o criador dessa teoria psicológica que eu estudo, ele foi um sobrevivente de 4 campos de concentração. Foram 4? Ele era... Só que 2 eram campos que não existem mais, foram destruídos, que eram campos anexos ao campo de Dachau, que é o campo de Munique, próximo a Munique, na Alemanha. Esse eu não conhecia ainda. E os outros 2, para onde ele foi, Auschwitz e Terezin, na República Tcheca. Esse de Terezin é onde ele passou a maior parte do tempo, inclusive. E eu ia para a Polônia, falei, vou para Auschwitz, quero conhecer, quero produzir conteúdo lá. Aí eu conectei uma coisa na outra, falei, bom, eu vou para um congresso, vou fazer bastante conteúdo no congresso, depois eu vou para Auschwitz para mostrar para os meus alunos como é o cenário... Da onde saiu... né, onde muitas das coisas que estão no livro aconteceram. Vou documentar tudo isso. O que acabou acontecendo? E daí eu planejei assim, quando eu voltar eu lanço o curso, porque eu termino isso daí, beleza, vou seguir para essa nova fase, aí eu vou estar com tempo. Mas isso gerou um engajamento muito grande na época. Sim, sem dúvida. Então, quando eu anunciei que as vagas estavam abertas, teve muita procura. E logo na minha primeira turma, eu falei assim, pô, já valeu a pena ter saído do trabalho para fazer isso. Que legal. Já estou mais seguro. Só que eu lancei o módulo 1 do meu primeiro curso. E eu ia entregando um módulo por semana. Que o curso ia ficar bem longo. E como que primeiro eu gravava tudo sozinho, botei o celular já tinha câmera... Boa, né? Câmera boa, só que o meu consultório lá, ele é praticamente um estúdio, porque ele tem isolamento de ruído e ele entra muita luz. E o horário que eu gravava ainda, no período da tarde normalmente, é o melhor horário de luz. Então ficou ótimo, botei um microfonezinho lá, um daqueles bem simplesinho, mas bom. Já dava muito grauzinho. Colocava aqui, áudio bom, câmera boa,
e aquele negócio de ir cortando Entregando. cortando o slide, né, alternando o slide com você falando. com a minha fala. Como que eu editava isso daí depois, né? Como eu não tinha muito recurso assim, eu só sabia usar o iMovie mesmo na época, né? Mas tipo funcionava, porque o que eu fazia? Quando entrava o slide que estava lá no meu computador que eu estava vendo, eu levantava uma plaquinha assim, tipo, Para fazer o corte. que é o slide 1, certo? Gênio. Aí a imagem bruta era eu falando e levantando plaquinha, na hora que eu editava, eu recortava e tal, ficou perfeito, entendeu? Que demais. Perfeito. Ô, Alberto, antes de você... E depois, eu fiz umas 3 ou 4 aulas, aí eu falei, tá puxado, o que eu fiz? Peguei o Pedro, que é o meu filho, na época ele estava com... é verdade, eu lembro disso. Sei lá, ele estava com 13 para 14 anos, já sabia editar. Falei para ele, você quer trabalhar comigo? O que eu vou fazer? É isso aqui. A edição, ele já sabia fazer. Então ele que gravou para mim depois o final do módulo 1, 2, 3, editou. Esse curso até hoje está lá. É um curso de alta qualidade, assim, conteúdo forte. Depois eu fui criando outros e tal. Mas até hoje é um curso de formação, eu chamo de formação fundamental em logoterapia. Sei lá, tem tranquilamente, aí mais de 1000 pessoas que aprenderam logoterapia nesse curso. Cara, que impressionante, né? E me conta um pouquinho dessa experiência que você teve, né, da viagem para Polônia, que eu imagino que foi impactante pra caramba. Não então, só pro curso, mas pra você, inclusive. É um clima meio complicado lá. Agora esse é o lado psicólogo mesmo, né? Porque eu comecei a mergulhar na teoria, estudar, aprender e tal. A logoterapia, ela é a psicologia do sentido da vida. O nome, a tradução seria essa. É o termo logos, que entre múltiplas traduções significa sentido, e terapia, que é o processo, né, de cura, de restauração. Então ela é a terapia através do sentido. Okay. O criador da teoria, que é o Viktor Frankl, gosta de dizer a cura através do significado. E parte de qual pressuposto básico? De que a pessoa que ela é capaz de encontrar um sentido ou sentidos para a sua vida, ela se torna uma pessoa emocionalmente mais equilibrada, mais forte. Esse sentido pode ajudá-la a superar obstáculos, a vencer as pressões da vida, a ter uma vida mais equilibrada. Essa é a ideia central. E aliado a isso, que o ser humano tem um desejo de encontrar um sentido para a vida e que a vida sempre pode ter um sentido. Ok. Só que o criador da teoria, que é esse psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ele começa a propor essas ideias quando ele ainda era um estudante de medicina na década de 20, em Viena, Áustria. Na década de 20, em Viena, na Áustria, já tinham surgido 2 das grandes escolas de psicologia. A psicanálise, do Freud, e a psicologia individual, do Adler. Os 3 descendentes de judeus, né, e habitantes de Viena, e médicos criadores de psicologias, de teorias psicológicas. Então, são consideradas as 3 escolas vienenses. A psicanálise, a psicologia individual e a logoterapia. Mas tem uma diferença de idade aí, o Frankl é o mais novo entre eles. Então, quando o Freud já era uma figura reconhecida, o Frankl trocava cartas com ele. O Frankl era um estudante na época. Depois ele foi participar dos grupos de estudo do Adler. E por fim ele foi chegando às suas próprias ideias, isso ainda muito jovem, seus 20 e poucos anos. E em 1926, quando ele tinha 21 anos de idade, ele pela primeira vez escreve um texto e usa o termo logoterapia, que vai se tornar a escola dele. Mas olha que coisa paradoxal. O cara traz uma ideia de que o sentido da vida sempre é possível, em todas as circunstâncias, que isso é um fator de promoção de saúde mental e etc. Vai desenvolvendo essas ideias, vai ensinando, vai se formando. Quando ele já é, né, um médico formado, consolidado, as suas ideias, ele já está ensinando isso em congressos pela Europa, ele escreve o seu primeiro livro, não chega a publicar, mas escreve o seu primeiro livro, é quando a gente tem a ascensão nazista, primeiro na Alemanha, depois na Áustria. A essas alturas aí ele já está com seus
30 e poucos anos. Tá. E aí é um retrocesso. Ele vai ficar, então, nessa condição de um cidadão de segunda categoria, que é o que aconteceu com os judeus austríacos, relegados ali ao bairro deles, com menos oportunidades de empregos. Chega um ponto onde os médicos perdem o título de médicos e eles passam a ser chamados de cuidadores de judeus. Caramba. Porque eles só podiam atender pacientes judeus. O Freud, por exemplo, já é um idoso. Nessa época, ele consegue um visto e vai embora. Senão ele seria morto. Caramba. Também. Ele vai para a Inglaterra. E o Frankl, ele está nesse dilema. Ele aplica para um visto nos Estados Unidos, recebe o visto, só que ele fala, o que eu vou fazer com os meus pais, já idosos? Será que eu vou embora? Uma irmã dele, mais nova, consegue fugir para a Austrália. O irmão dele tenta fugir, depois é preso. E ele vai com os seus pais, preso também, e com a sua esposa, ele era recém-casado, para esse campo na República Tcheca. Tá. Agora, por que é uma coisa paradoxal, né? Porque o indivíduo que divulga a ideia de que a vida sempre pode ser um sentido, vai para um lugar, para uma prisão, para um gueto, num primeiro momento, aonde as pessoas podem dizer qualquer coisa, menos que aquilo ali tem sentido. E o que ele diz nessa hora? Que naquele momento ele se sentiu desafiado a colocar em prática a sua tese. Por quê? Se a vida sempre tem um sentido, ela precisa ter um sentido aqui também. É verdade. Senão a tese é falha. Sim. Senão ela é parcial. A vida sempre tem um sentido quando tudo está bem. Aham. Fica fácil, né? E a ideia dele é que não. Mesmo nas condições mais difíceis, a vida pode ter um sentido e o ser humano busca esse sentido. E o que ele faz ali? Ele fala, eu vou, até como uma estratégia de suportar toda aquela desgraça, ele fala, eu vou observar isso aqui. Eu vou pôr à prova a minha teoria. E o que ele descobre? Que mesmo nas piores condições, ele fica quase 2 anos nesse campo de Terezin, depois ele vai para Auschwitz, lá ele se separa finalmente da sua esposa e da sua mãe. Seu pai já tinha morrido no campo de Terezin. E ali ele vai observando as pessoas e ele vai percebendo o quê? Que entre os sobreviventes, entre os que suportam mais, ter um sentido para a vida é uma característica comum. Não que isso garantisse a sobrevivência das pessoas, porque tinha várias outras coisas ali que, enfim, você podia ter um sentido enorme para a sua vida e simplesmente um guarda olhar para sua cara e te fuzilar. É o que acontecia constantemente. Ou você, num dia, não tem forças para trabalhar, te manda para uma câmara de gás. Ficou doente, vai para uma... Então isso era comum. Então não é que... Algumas pessoas confundem essa ideia, acham que o Frankl falou é que quem tinha um sentido para a vida sobreviveu. Não, muita gente tinha um sentido para a vida e não sobreviveu por conta do sistema que tinha ali, né? Aquilo ali foi um genocídio. Mas que entre as pessoas que sobreviveram, a noção e a expectativa de um sentido era uma característica comum. Por isso que ele vai dizer que o sentido é possível mesmo nas piores condições e que mesmo nas piores condições ter um sentido para a vida demonstrou ser um fator de esperança, de saúde e até de sobrevivência. A gente, quando estuda tanto nas faculdades de administração quanto de psicologia, a gente sempre ouve falar da pirâmide do Maslow, que é a pirâmide da hierarquia de necessidades, né? E o Maslow, ele depois se tornou colega do Frankl, são contemporâneos e tal, e eles têm algumas ideias assim aproximadas e tal. Só que na ideia do Maslow, o que é o valor principal, né, de motivação de alguém? É a sobrevivência básica. Então, tem lá todas as categorias, né, mas assim, o mais importante é que a pessoa tenha as suas necessidades
primordiais supridas, isso vai empurrá-la, vai motivá-la. E o Frankl disse que conversando com o Maslow, ele falou assim para o Maslow, mas tem uma necessidade que ela e fonte de motivação que é maior, inclusive, do que a fome, a sede, o sono, o frio, que é a necessidade de sentido. E ele fala assim, e o Maslow concordou comigo nisso. Por quê? A ideia é essa, né, de que ele fala assim, como médico, na condição de médico, eu sempre aprendi que um ser humano não seria capaz de ficar tantos dias sem comer, tantos dias sem beber água, exposto a determinado frio, trabalhando assim. E ele diz, no campo de concentração, eu descobri que os compêndios de medicina mentem. Mas o que é essa força que faz com que alguém que não comeu, que não está bebendo água, que não dorme, que não tem os mínimos cuidados, por exemplo, continue trabalhando? Que valor de sobrevivência é esse? Por que algumas pessoas desistiam da vida e outras... Então, a tese do Frankl é porque elas tinham um sentido. E esse sentido da vida é individual, isso? Ou tem alguma coisa que pode ser mais abrangente, tipo, é comum a busca do sentido? Tem as duas coisas. A gente tem uma pegada de religião, né? Eu nasci na igreja, você também, você estudou teologia e tal, e às vezes a gente mesmo direciona isso para Deus, né? O nosso sentido é Deus, a gente vive por Ele, Ele por nós e tal, não sei o quê, mas nem todo mundo também acredita nisso. Sim, sim. O indivíduo ter um sentido para a vida não depende da crença no sobrenatural. Tá. E por que eu acho tão legal a visão do Viktor Frankl? E hoje em dia se fala muito sobre esse assunto, né? Está em alta falar de sentido da vida, propósito, etc. E nem todo mundo, obviamente, que fala sobre sentido e propósito, está falando à luz do pensamento do Frankl. Tem outras correntes de pensamento sobre isso. Mas por que eu gosto muito da abordagem dele? Porque ele vai dizer que o sentido, primeiro, é algo que é da ordem do dia. É do nosso dia a dia. O que é o sentido? Então, às vezes a gente pensa no sentido como algo que tem que ser necessariamente grandioso, uma coisa, né, uma causa enorme. Ele diz, não, é o que você tem para fazer no seu dia, pode ser uma fonte de sentido. É o trabalho que eu tenho para concluir. É alguém que eu tenho com quem eu me relaciono, alguém de quem eu tenho que cuidar. Então, de uma forma mais teórica, ele vai dividir essas categorias de realização de sentido como o que ele chama de valores de criação, é o que eu faço. É o meu trabalho, os meus estudos, o meu dia a dia, é cuidar da casa, é cuidar de um jardim, é ir para praticar um esporte, é estudar um idioma, seja lá o que for, tocar um instrumento, qualquer coisa da ordem prática que você faça no seu dia a dia é fonte de sentido. Tá. Além desses valores de criação, os valores de vivência, ele vai dizer, ou de experiência. Aí isso tem a ver com as experiências, as vivências que eu tenho com o mundo e com as pessoas ao meu redor. Então, aí a gente está falando, por exemplo, da experiência da arte, da experiência da natureza, mas principalmente das relações humanas. Então é me relacionando com outras pessoas e principalmente fazendo algo por alguém, servindo alguém, que a gente encontra um sentido para a vida. E terceiro lugar, ele vai dizer nos valores de atitude, ou seja, através da atitude que eu tenho diante do sofrimento inevitável. Porque as duas primeiras categorias partem do princípio que você tem uma condição mínima de fazer coisas, conviver com pessoas, mas e em um campo de concentração, o que me resta? Por exemplo, ele vai dizer, lá me resta ainda a atitude, que ele coloca de uma forma dramática, né, e verdadeira, ainda que a única atitude que reste a alguém seja aceitar o sofrimento de cabeça erguida. E isso ninguém pode tirar do ser humano. Caramba, bicho. E ele vai citar exemplos ali, ele diz como aquelas pessoas que iam para uma câmara de gás com a sua dignidade preservada, a sua cabeça erguida e uma oração nos lábios. Agora, isso quer dizer, então o sentido está na ordem ali do dia a dia, do cotidiano, das nossas experiências diárias. Tanto é que ele pode mudar. O sentido da vida não é algo que, o sentido da minha vida é, sei lá, me formar. Quando a gente está na faculdade. Tá, aí você se formou, e aí, acabou o sentido? Não. Você atualiza, entendeu? Pois é, mas é uma escolha
é uma escolha nossa pensada? É algo que a gente faz isso de forma clara na nossa mente? Ou é meio que interno, assim? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que existe um motor aí que vai empurrando a gente para buscar o sentido nas coisas que a gente faz. Mas é muito comum a gente se deparar em momentos da vida que a gente questiona, a gente fala, pô, isso aqui não está fazendo sentido. Aí vem uma angústia, um sentimento que ele vai chamar de vazio, Tá. que não é patológico, é humano, é normal. A gente pode, nessa busca, eventualmente não encontrar, ou não encontrar satisfatoriamente. Então você cai nesse estado de, vamos chamar aí de questionamento do sentido, de vazio existencial. E isso vai te empurrar a buscar. Aí você pode cair numa busca mais racional. Poxa, por que eu não estou vendo sentido na minha vida? Será que é por causa dos meus relacionamentos? Será que é por causa do meu trabalho, da minha vida profissional? Será que tem a ver com algo maior? Aí, como você falou, porque o sentido também pode estar nas grandes coisas. Então, ele pode estar das pequenas às grandes coisas. Pode ser uma coisa maior. Poxa, não, o meu questionamento é para onde a gente vai depois disso? Nesse caso, as religiões oferecem respostas. Sim. E o indivíduo pode encontrar o sentido na busca religiosa dele. Tá? Mas mesmo um indivíduo que não tenha esse questionamento, enfim, para ele o mundo é isso aqui mesmo, ele não tem essa crença no sobrenatural, no transcendente, isso não quer dizer que a vida dele não vai ter sentido, porque ele encontra em outras coisas. Sim. Então, aí a gente está falando dessa busca mais racional, que é o que muitas pessoas vão buscar na terapia, por exemplo. Porque a partir do momento... E para o cara buscar uma terapia, ele tem que ter entendido que tem um vazio e que ele pode preencher de alguma forma. Acho que muita gente nem chega nesse ponto ainda de saber que estou sem sentido para a vida. Simplesmente entra talvez uma depressão, alguma coisa assim. Pode ser um adoecimento, ou pode ser o quê? Uma vida onde você vai tentando preencher esse vazio de inúmeras formas e nenhuma delas dá conta. Tá. Quais são as buscas mais comuns? Eu ia perguntar isso agora. Tipo, quem está em casa assistindo, como é que ela pode perceber que ela está precisando de uma ajuda? Quais são, nesse caso específico, né, que a pessoa nem tem consciência. Exato. Porque ela está tentando preencher a vida dela com um monte de coisas, às vezes ela está muito ativa, ela não tem nem tempo para refletir, mas sempre que ela tem ali um tempinho, às vezes quando ela está de férias, num fim de semana que ela não tem nada para fazer, ela olha para a vida dela e ela fala, puxa, não é isso, falta alguma coisa. Né? Mas normalmente tenta se ocupar com o quê? O próprio Viktor Frankl escreve isso textualmente, ele fala que na condição de vazio existencial, algumas coisas às vezes vêm em evidência. A depressão, por exemplo, ligada a essa angústia, né, de falta de motivação, porque você não tem energia. Nada do que você faz desperta aquela energia, aquela motivação, você vai caindo numa letargia ou num conformismo, né, vai fazendo só porque tem que fazer, enfim, perde o prazer nas atividades. Na agressividade, ele vai dizer, então às vezes isso se reflete de uma forma de agressividade, tanto contra o outro, mas eu acho que principalmente contra si mesmo. E aí conecta-se com uma outra manifestação, que ele vai dizer que é a dependência. Ele vai falar mais especificamente da dependência química e do álcool, mas eu acho que nos dias de hoje a gente pode ampliar isso para as dependências emocionais, para as dependências digitais. Puta, O leque é muito mais amplo hoje em dia, mas... E que o digital, né, ele te leva para as outras dependências todas, né? Dependendo da força que você se coloca nessa. Se conecta. E muito forte, né? Num outro episódio que a gente estava aqui conversando, a gente falou sobre os gurus da internet, né? Que eles também geram uma dependência. Então você passa a assistir essa pessoa em uma frequência tão alta que tudo que ela fala você assume como uma verdade e que você quer viver aquilo que ele está dizendo que é o certo. Perde o senso crítico. Pois é, mas aí é o sentido da vida do cara, não o seu, né? Sim, e o seu, beleza, você pode se inspirar nele para chegar, mas qual é o seu, especificamente? Uma pergunta que o Frankl propõe, eu acho que ela é muito legal nessa direção. Ele diz assim, a gente não deve perguntar, né, qual é o sentido. Assim, não é essa pergunta que se faz,
mas não é o que eu devo esperar da vida, mas é o que a vida espera de mim. É aí que eu chego à resposta do sentido, porque aí eu vou me deparar com o quê? Com as minhas responsabilidades, com as minhas possibilidades, mesmo que, mas o que eu tenho hoje não é o que eu gostaria de ter. Tudo bem, mas como que você chega lá onde você quer, então? Qual é o passo a passo? Como a realidade que você tem hoje, você pode, a partir dela, dar os próximos passos para chegar na que você quer ter. Boa. Então, se torna uma coisa muito dinâmica. E que vai se atualizando também com o passar do tempo. Como eu estava dizendo, você terminou a faculdade, agora eu quero trabalhar. Ok, então quero ter um casamento, quero formar uma família. Mas na medida que você vai alcançando essas coisas, outras podem surgir. E outra, você pode entrar numa carreira e de repente você falar, não é isso. Então, acabou? Perdeu o sentido? Porque você já se dedicou a uma graduação, não sei mais quanto tempo a uma carreira, e agora que aquilo ali não está mais preenchendo, então sua vida não vai mais ter sentido? Vai. O ser humano sempre pode configurar a sua vida através das suas escolhas, buscando um sentido maior. Pegando esse gancho, entendi o que você falou, ao mesmo tempo que hoje eu percebo que os mais jovens, o sentido para eles muda muito rápido, parece. Sim, sim. Então um consumismo muito frenético de conhecimento também, então tá muito fácil você adquirir conhecimento, mas parece que eles enjoam e perdem o sentido muito mais rápido do que nossa geração, a geração dos nossos pais, que, tudo bem, às vezes eles faziam uma escolha e eles nem sabiam que eles conseguiriam mudar. Então eles iam muito tempo naquela escolha, até sem sentido mesmo, mas eles iam para frente com aquilo e pronto, era o meu trabalho. Hoje, para você manter um talento dentro do emprego, da tua empresa, e que ele continue, você tem que criar sentido o tempo todo para essas pessoas, né? Sim. Quando o Viktor Frankl vai explicar essa questão do vazio existencial, ele dá uma explicação que ela ajuda bem a entender essa realidade. Ele diz o seguinte: houve um tempo na história da humanidade onde as pessoas lutavam para sobreviver. Então era uma vida muito mais instintiva. Tá bom. Então o sentido meio que era dado. Qual era o sentido? Você tem que fazer alguma coisa para sobreviver, para que a sua tribo não seja destruída pela outra, para que a sua espécie, para que vocês não sejam destruídos por uma força da natureza, né? E aí vai se formando as civilizações, etc. Com o passar do tempo, na medida em que as civilizações se instauram, e a humanidade, vamos dizer, se organiza em grupos, etc., a garantia de sobrevivência aumenta. E ali até algumas das atitudes que eram consideradas aceitáveis numa sociedade mais primitiva, arcaica, passam agora a ser reprimidas também. Perfeito. Né? Porque a vida em sociedade vai trazendo regras e tal. Então, o ser humano sai desse estágio inicial e avança para um estágio agora de mais organização social, com tradições, né? Os comportamentos aceitos, etc. As grandes, como o pessoal da sociologia gosta de dizer, as grandes narrativas, né? As grandes religiões, a ideia dos estados nacionais, a família, tudo isso vai dando às pessoas o sentido. Então, o sentido ele é meio que automático, ou seja, não precisa voltar tanto assim. Se voltar 50, 70 anos no tempo, qual era a quantidade de empregos, de possibilidades profissionais que a pessoa tinha para seguir? Super. Uma meia dúzia. Você queria ser médico, engenheiro, advogado. Para quem tinha condições de estudar. E quem não tinha, ia ser operário, ou ia ser comerciante, ia vender, fábrica, né? Montar o seu negócio ali, e se virando e tal. Não tinham tantas opções. Isso para o homem. Exato. Porque para a mulher, então... Era zero. Era praticamente casar, zero. Ter filhos e cuidar da casa. Exatamente. Lógico, não estou querendo dizer que isso era bom. Mas isso era uma situação onde, em termos dessa busca por sentido, trazia menos angústia. Porque já está dado. É isso. E até vamos dizer, o conformismo dessa época mascarava um pouco. É isso mesmo. E até a falta de noção de universos possíveis. Tá. De alternativas. As pessoas não sabiam que podiam ter alternativas. Isso aí, então, a coisa está meio que dada.
qual ia ser a sua religião? Uhum. A religião da sua família. Sim, sim. Então a sua busca sobrenatural também já estava dada. E por aí vai, quais seriam os seus valores? Com a família, meus pais, minha mãe. Uhum. Mas quando a gente fala da instauração da modernidade e vem o questionamento de tudo, né? Tudo que a gente entendia enquanto ciência, enquanto grandes verdades vão sendo questionados, muitas delas vão se mostrando como mentiras, né? E outras coisas vão sendo descobertas e tal. Isso coloca o ser humano ao mesmo tempo numa grande interrogação. Então, as múltiplas possibilidades, elas contribuem para esse cenário que você falou. Ah, significa que não é possível ter sentido? Não, ainda é possível, mas realmente é um desafio maior para as pessoas hoje em dia. Isso é bem caótico. Por isso hoje. que, para o Viktor Frankl, o vazio existencial é a grande neurose do nosso tempo. É a grande questão de saúde mental dos nossos dias, né? Ele está falando aí a partir principalmente do pós-guerra, que é quando ele começa de fato a publicar livros, a ensinar as suas ideias ao redor do mundo. Ele diz: o grande problema da nossa geração é a falta de sentido. Total. E para a gente passar isso, né? Nós somos pais, né? Para a gente passar isso para os nossos filhos, a gente ainda tem uma carga do que minha mãe me falou, que nem sempre é aplicável hoje, porque o dinamismo que os nossos filhos aprenderam as coisas, têm acesso à informação, boa ou ruim, verdadeira ou falsa, chega para eles. E eu vejo que, assim, o que é verdade hoje, né? O que é real? Porque na hora que você abre o seu Instagram, que hoje as redes sociais é o canal que você consome a notícia, consome a verdade, você não sabe se aquilo ali pode confiar ou não. Agora com uma ressalva. A gente nunca soube. Tá. Tem esse lado, né? Tá aí o cidadão Kane, né? Pra gente ter ali já desde, né, da antiguidade essa crítica sendo feita. Mas a diferença é que por mais que a gente não pudesse ter essa certeza, os donos das narrativas eram um grupo menor. Era um grupo menor. E a informação, ela sempre foi monopólio. Eu nunca questionei nada, né, do que a escola me ensinava, do tipo, é isso, tá no livro. Tá no livro, o livro didático. Tá na Barça. A televisão, a televisão, e no Brasil, majoritariamente, é a TV Globo, que né, dizia o que era, o que não era. A notícia, né? Em segundo lugar, lá, o SBT e tal. Mas, enfim, poucas, né? Tinha o quê? 4, 5 emissoras de televisão. É verdade. E a gente tinha os jornais, que tinham muita força, né? Mas a fonte de informação era aquilo. E a gente aceitava isso. Talvez a grande questão seja essa. A gente se conformava mais, não questionava tanto. Agora, hoje, além de todos esses meios, você tem mais outras centenas. Tem, é verdade. E o que por um lado é bom, porque abre o leque, né? A gente tem mais vozes dissonantes que nos ajudam a formar uma opinião, mas por outro lado dificulta demais também, porque aí cai nessa pergunta: mas quem está falando a verdade? O que é correto? Né? Isso aqui é verdadeiro ou é uma fake news? E com o advento das inteligências artificiais, então, nem se fala. Pois é. O que tem de pessoas, não vou nem dizer idosos, pessoas da nossa faixa etária, que não são tão familiarizadas com as tecnologias, não estão lá o tempo todo querendo saber. A pessoa que usa ali, elas tranquilamente acreditam que algo é verdadeiro, e quando você vê, aquilo ali foi criado por um aplicativo, por não sei o quê. Mas você olha, você fala que é real. Esses dias o pessoal lá da minha equipe, lá, o pessoal do marketing digital que trabalham comigo, eles chegaram para mim e falaram: Beto, é o seguinte, você vai gravar um curso em espanhol. Eu falei: mas eu não falo espanhol, eu enrolo, né? Eu falo um portunhol daqueles bem assim, mais ou menos. Não, mas está tranquilo, a inteligência artificial vai fazer. Aí eles me mandaram um vídeo, né? A mesma aula minha sendo falada em espanhol. Tá perfeito? Não tá.
O a sync, imagem, né? a sincronia. Mas está muito bom. É. Tá, boa parte das pessoas assistiriam e não questionariam. Lógico, você pegar aí um jovem de 18, 20 anos vai falar, isso aí tá ridículo. Mas o pessoal, assim, como a gente... Passa numa boa. Eu falei, caramba, tipo... E eu não tô falando de algo super complexo. Não. É uma Falando de aplicação algo... hoje que está pronta, né? Então, imagina, né? Então, aí de fato cabe. Mas aí, só para a gente não deixar isso na angústia, né? Sim. O que ajuda, eu acho? O que é uma solução para isso? E que ajuda as pessoas a mesmo nessas múltiplas vozes, nessas múltiplas possibilidades, a ter um pouco mais de norte nesse caminho. É a pessoa tomar consciência dos valores dela. Tá bom. Em outras palavras, o que eu entendo que é uma conduta adequada diante da vida? No que eu acredito? Né? O que eu quero fazer da minha vida? Os meus valores vão se apresentar a partir daí. E se a pessoa não sabe, ela tem dificuldade nisso também, eu acho que tem uma fórmula mais simples ainda, que é ela aprender a equacionar a liberdade que ela tem. Para o Viktor Frankl, a liberdade é uma das prerrogativas do ser humano. O ser humano sempre é capaz de escolher, ainda que ele não possa escolher as circunstâncias, obviamente, mas dentro das circunstâncias ele pode fazer escolhas. Uhum. Então, eu entender quais são as minhas possibilidades e saber responder a pergunta, como eu posso agir de maneira responsável dentro das opções que eu tenho? E o que é uma maneira responsável? É refletindo sobre o impacto das minhas ações nas pessoas e no mundo ao meu redor. Né? Então, esses dois pilares são muito fortes dentro da logoterapia. A noção de liberdade e de responsabilidade. Então, quais são minhas opções, o que eu posso fazer e quais são as implicações dessas escolhas. Ok. Então, como essa escolha no que essa escolha vai dar, no final das contas? Vai dar nisso aqui. Tudo bem, eu estou disposto a arcar com isso? Eu me responsabilizo por isso? Uhum. Se a resposta for sim, provavelmente você está no caminho certo. Tá. Se você estiver na dúvida, ou a resposta for não, aí a gente volta a pergunta, então por que escolher isso? Vou pegar um exemplo super simples de algo que a gente já comentou aqui, que é essa dificuldade hoje em dia nos relacionamentos, por exemplo, das pessoas, né? Uhum. Parece que ninguém... Eu ouço isso o tempo todo no consultório. Ninguém quer nada sério, Uhum. ninguém ninguém tem responsabilidade afetiva pelo outro. Por quê? Porque ninguém está se perguntando isso. Quando conhece alguém, quando demonstra interesse por alguém, a pessoa não está preocupada com o depois. Tá? Ok, essa pessoa, eu de fato estou disposto a conversar com ela amanhã? Estou disposto a convidá-la para conhecer os meus amigos? Uhum. Se a resposta for não, então qual o sentido daquilo? Aí a pessoa vai dizer, o sentido é o momento, é só a satisfação momentânea. Agora, por que as pessoas estão tão insatisfeitas? Porque isso não preenche. Né? Isso daí dá uma falsa sensação de preenchimento, mas no fundo não preenche. O que preenche? O que preenche é aquela escolha que eu faço pela qual eu estou disposto a bancar, Uhum. né? E sustentar. Então, nesse sentido, entram como, vamos dizer, paliativos para essa angústia da ausência de sentido. As experiências de sexualidade, sem compromisso, um sem número de substâncias que promovem alteração da nossa percepção. Então, estamos falando de todas as drogas e álcool. Isso é uma visão moralista da coisa? Não é uma visão moralista, não é em termos de dizer que você pode ou que você não pode, mas é em termos de você refletir, mas qual o sentido disso para você? Por que você faz isso? E a maior parte das vezes a pessoa vai falar, porque eu quero desconectar da realidade. Sim. Então é uma fuga para a pessoa. E ela sabe disso. Né? Ela não suporta, por exemplo, ela vai num ambiente, sei lá, que seja numa festa, ou às vezes não é nem numa festa, num trabalho. E ela fala, eu não suporto conviver com essas pessoas se eu não tiver com a minha consciência alterada. Tá. No meu estado normal, isso aqui não é onde eu quero estar. Então, mas eu não posso sair daqui. Então eu vou lá e uso
uma coisa aqui, outra coisa ali, porque aí eu mudo artificialmente o meu estado emocional, a minha percepção da realidade. Agora eu suporto, agora está tudo bem. Rede social, né, e jogos e rede social, vamos pegar esse universo digital inteiro, que estão o tempo todo ativando o nosso sistema de recompensa. Sim. Então, muitas vezes nos desconectando da realidade. Por isso que as apostas também hoje... Apostas eu vi um número, online. cara, eu vi um número de quantidade de pessoas que fizeram apostas no ano passado, é exorbitante. O que esse mercado de apostas, ele explodiu. E eles hoje patrocinam, né, os principais times de futebol, eventos. Eu estava lendo uma postagem no LinkedIn que eles saíram até dos esportes já, as apostas. Eles estão indo para eventos de marketing, estão indo para eventos onde pega uma outra galera e tá lá, o master sponsor lá é uma bet. Fala, cara... E ninguém questiona. Isso que é o mais... Agora parece que começaram, né? Mas assim, como não tem regulamentação, e claro, né, isso tem a ver com essa busca por algo. Então, tanto a alienação, que a pessoa, enquanto ela está jogando, elas ficam muito tempo jogando, elas estão alienadas da realidade, e segundo, porque ela acha que a mudança na vida dela vai acontecer através de uma fórmula mágica. Né? E que a mudança necessariamente significa uma mudança de padrão financeiro. Sim. Que é mais uma das grandes ilusões. Da pessoa, não, se eu estiver financeiramente bem, então meus problemas vão ser resolvidos. Mas está cheio de gente que já alcançou a realização financeira e continua sofrendo de vazio existencial. Que a gente mais vê, né, esses documentários que aparecem às vezes, né, de famosos, esses famosos novos famosos, que chegam num ponto, é tanta grana, mas que mesmo assim há um vazio. Né? Ela mesma fala assim, eu comecei a ir atrás de outras coisas para tentar me preencher. Né? Sim. Roberto, quando eu vou voltar ali na tua viagem para Polônia, cara, como é que mudou o teu sentido também quando você esteve lá? Porque imagino que foi muito impactante. Louco isso daí, né? porque dificilmente alguém vai fazer uma viagem e falar, eu vou fazer um tour pelos campos de concentração. Parece que é uma coisa que só da gente pensar, né, já é algo aterrorizante mesmo. Mas antes de eu estudar logoterapia, e acho que até uma das coisas que me atraiu muito a logoterapia, eu sempre gostei muito da história e das histórias da Segunda Guerra Mundial. Da Primeira também, mas principalmente da Segunda. Que eu acho que chegou muito forte pra gente, né? Tem muito documentário, tem muito filme e tal. Então aquilo sempre me chamou muita atenção. Quando eu descobri a logoterapia, no livro lá do Viktor Frankl, que chama-se, o título completo do livro, o livro clássico dele, né? O mais conhecido, chama-se Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. O que mais me chamou a atenção foi isso, num primeiro momento. Falei, caramba, que legal, não sabia dessa história. Não sabia que tinha um psicólogo que foi prisioneiro e que depois contou essa história. Fui ler o livro por conta disso. Em paralelo, me deparei com a teoria que eu falei, caramba, que legal, né? Isso aqui acho que é útil no trabalho. Então foi assim. E aí acho que isso reforçou o interesse de conhecer esse lugar. E aí, como eu já tinha esse congresso lá, eu falei, agora eu vou aproveitar e vou. E depois o outro, já porque eu já estava no processo de escrever o meu livro, que é uma introdução à logoterapia, né? Aproveitando, né? Opa! Deixar ele aqui com você, né? Muito obrigado, hein? Aqui, ó. Esse é um resumo aí do que é a logoterapia e as ideias e a história. Mas eu estava pesquisando para esse livro, eu falei, eu quero conhecer também o outro campo, que é onde ele passou a maior parte do tempo, e esse era na República Tcheca. Então eu aproveito, sempre que eu vou fazer alguma viagem, mesmo que seja de turismo e tal, eu tento observar algum lugar que eu acho que é interessante, assim, em termos de história da psicologia, e fazer uma visita. Né? Então, no caso dos campos de concentração, tem a ver com isso. Mas, chegando lá, eu acho que é uma experiência assim, muito transformadora. Porque, primeiro, são lugares que costumam ter muitos turistas. O Auschwitz, então, nem se fala. O da República Tcheca, eu fui no meio do inverno, não tinha tanta gente assim.
Então, nesse caso, não tinha essa questão. Mas imagina um lugar com milhares de pessoas visitando e está em silêncio. Essa é uma coisa que eu queria te perguntar, As porque é pessoas tanto andando, turismo, né? todo mundo refletindo. Tem gente até que questiona, pô, mas faz sentido ter turismo nesses lugares? Para mim faz totalmente, porque é um aprendizado para as pessoas. Uhum. E em todos os campos sempre tem ali algum lugar a frase, né? Que é relembrar sempre para não repetir nunca. A ideia é essa, que seja educativo. Então vão muitas pessoas, principalmente da Europa, né? Da Europa toda, vão excursões escolares, levam os alunos, aprendem a história. E é uma coisa assim absurda, absurda você olhar para aquele campo de Auschwitz e você pensar nas atrocidades que aconteceram ali e o tamanho, principalmente, é muito grande. A gente não tem ideia de como é grande. E você imaginar que tinha ali milhares de pessoas, só em Auschwitz morreram cerca de 1 milhão de pessoas. Nossa. E você imaginar, né, que ali, por anos a fio, funcionava uma indústria da morte, de fato, e fora eles tentaram destruir, né, no fim da guerra, mas era uma coisa tão grande que não tinha como destruir, não deixar vestígios. Então as fotos, os itens pessoais que estão ali, você vê os barracões onde as pessoas ficavam, é muito forte, assim, é uma experiência, as câmaras de gás, os fornos, tá tudo lá. Porque existe, por incrível que pareça, existem pessoas que negam a existência do Holocausto, até hoje. Eu não consigo entender como, porque Tá lá, né? tá tão documentado por testemunhas de pessoas que passaram por isso, os lugares e os documentos que sobraram, Uhum. não destruíram tudo. Então, ao mesmo tempo, é uma experiência que você reflete muito sobre a natureza humana e até onde vai o ódio, por exemplo. Acho que muda totalmente a perspectiva e é algo que eu penso muito. O que se vive no Brasil nesses últimos anos. E não é só no Brasil, a gente sabe que em vários lugares do mundo, mas no Brasil é muito forte, até porque se usa muito rede social e ali o debate se intensifica. Mas é por conta de uma divergência ideológica, um é de esquerda, o outro é de direita, as pessoas passam a se odiar. Sim. As pessoas pegam e elas param de falar com familiares, cancelam o Natal, porque um votou no Lula, outro no Bolsonaro. Uhum. Então, o nível do absurdo que é isso. E os próprios políticos, eles são muito irresponsáveis, porque eles se valem dessa narrativa, se aproveitam disso para serem eleitos. Então, quando um político vem, né, de direita e fala, porque o político de esquerda é isso e aquilo, isso aqui, e começa a criar essa rivalidade, ele está, acho que, deixando de levar em conta que tem lá pelo menos 30% dos compatriotas dele que se identificam com aquela ideologia. E aí? Você vai fazer o quê? Então, em última instância, você vai fazer o quê? Você vai proibi-los de pensar dessa forma? Uhum. Se você não puder proibi-los, você percebe? É assim que a coisa vai escalando. Sim. E o contrário também. Né? O indivíduo que é de esquerda e fala, porque o cara que é de direita é isso, aquilo, começa a criar rótulos, por silenciar, né? O outro lado. Silenciar, né? E tipo, se você não... A gente ouvia muito isso ouve até hoje, né? Você votou em fulano, isso diz muito sobre quem você é. Como se o outro fosse um santo, entendeu? Exato. Você votou em A, então isso diz muito sobre você. E você que votou no B diz o quê? Porque, infelizmente, a gente tem uma crise de credibilidade, de moral entre os políticos brasileiros, que se passasse um detector de mentira ali, se existisse isso, e passasse... Não sobrevivia nenhum. Mas e por que você entende que a gente está nessa busca ainda desse representante? Mas antes a gente percebia, sempre existiu essa disputa, né, de lado A, B e C, é que a gente tinha o C, né, talvez, a gente tinha um meio termo. Como opção. Ou as pessoas não se apegavam tanto assim, né? Mas por que hoje se apega tanto? Eu entendo que a ausência de sentido é uma das causas. Tá. O Viktor Frankl vai dizer que uma das
consequências do indivíduo que vivencia o vazio existencial é ele cair em dois estados. Um é o do conformismo, que é aquela pessoa que então, tipo, o que quiserem fazer, tá feito, né? As coisas não mudam, tudo é assim mesmo, vai empurrando a situação e não se compromete com nada, ele simplesmente se conforma, né? Ele faz o que todos fazem. E outra consequência é o totalitarismo, que é a pessoa fazer o que os outros querem que ele faça. Então, acho que até nessa angústia da busca por um sentido, quando aparece alguém que oferece uma resposta, e vai dizer, essa aqui é a solução. Se essa pessoa for conseguir defender essa ideia de uma maneira racional, com uma boa argumentação, muita gente vai acreditar. E isso vai, pelo menos momentaneamente, suprir essa vontade de sentido. Ainda que seja, no final das contas, o quê? Uma deturpação do que é um sentido autêntico da vida. Porque para o Viktor Frankl, não é qualquer coisa que é um sentido para a vida também, assim. O sentido da vida ele tem que estar conectado com o quê? Com a capacidade humana de transcender o eu e conectar-se ao mundo e às pessoas ao seu redor, numa atitude de responsabilidade nossa em relação ao nosso próximo e nossa em relação ao mundo que a gente vive. O que foge disso é uma deturpação do sentido. Pode ser um fanatismo, pode ser um totalitarismo, pode até preencher aquela vontade, mas não é um sentido autêntico. Porque senão a gente poderia dizer, então o indivíduo que cria uma organização criminosa e ele vive por aquilo ali é o sentido da vida dele. Não, aquilo é uma deturpação do sentido. Aquilo pode preencher a vontade de sentido dele de uma maneira artificial? Pode, mas aquilo não dá pra gente dizer que é um sentido autêntico, porque ele não está conectado com os valores mais éticos, né, da humanidade. Cara, esse assunto é interessante porque volta um pouco naquilo que eu falei também de delegar a tua vida, né, as tuas decisões para alguém, porque quando você vê os políticos hoje, né, e tem uns aí que estão se destacando muito na rede social, a forma como ele fala, ele meio que põe para fora muita coisa que você gostaria também um dia de fazer. Sim, sim. Né? Sempre um dia tem você alguma queria conexão. Poder xingar o cara, o político, dar na cara dele e bagunçar o coreto. Você fala, pô, esse cara é legal, vou me identificar com ele porque ele é causador de problema, né? Quando na verdade é o que você falou, da deturpação do sentido, né? Mas ainda assim é uma busca por alguém precisa me dar uma orientação, alguém precisa me dar uma direção, e aí quando eu vejo aquilo, e a rede social promove isso, né, de você só ver aquilo que você gosta, aquilo que você engaja, né? Não vou nem dizer que você gosta, porque existe essa discussão também de a rede social só promove o ódio. Não. Na verdade, você engaja com aquilo e o algoritmo vai lá e te distribui. Mas é isso, né? Mas eu não posso afirmar isso porque eu não sou estudioso do assunto, né? Mas assim, como usuário e intuitivamente falando, eu percebo que a rede social, os algoritmos, embora eles respeitem alguma lógica de gosto pessoal, mas eu acho que eles respeitam muito mais uma lógica do engajamento. Total, sem dúvida. Então, ainda que não é isso que eu quero ver. Enfim, vou dar um exemplo bem simples aqui, não é nem da época da política, tá? É de antes. Cortes do Pablo Marçal. O Pablo Marçal nunca foi um cara que eu segui. Mas ele aparecia não é pra um tipo de conteúdo que eu me interesso, ele não fala de psicologia, não é os conteúdos religiosos que eu sigo, não é desse estilo que eu acompanho. Ele não fala de nada que eu tenha interesse e que eu desse like, curtisse, mas não parava de aparecer. Por quê? Porque eu assistia uma coisa ou outra e eu via que todos os conteúdos eram aquela coisa assim bem contundente, né? Sempre alguma discussão, sempre uma lacração, uma coisa do tipo. E várias vezes eu clicava ali, né? Assim, não tenho interesse nesse assunto, né? E continuava aparecendo. Por outro lado, o pessoal da psicologia que eu sigo e tal, várias vezes eu... Cadê o cara? Pô,
Aí de repente Sumiu. aparecia lá um post lá, aleatório. Pô, caramba, fazia tempo que eu não vi. Aí eu olhar, tinha, sei lá, 10 posts que eu não tinha nem visto. Né? Isso de pessoas que eu sigo, sendo que outras que eu não sigo. Então, existe, acho que essa lógica, que é a lógica que vem da televisão, né? O que dá audiência? Uhum. Vamos mostrar o que dá audiência. E a rede social segue essa mesma lógica. E a mesma discussão se aplica. Na época se falava, a televisão é uma coisa ruim. Você vai lembrar disso daí? Sim. Não, a televisão Ela é meio. neutra. Ela é um meio, Ela é um né? meio. Ela pode transmitir tanto coisas boas como coisas ruins. Ah, mas o que as pessoas mais querem ver são coisas ruins. Mas aí o problema é da televisão ou da pessoa? Né? Agora, na rede social, eu acho que é pior isso. Porque na televisão você tinha menos opções e na rede social ele está jogando ali o tempo todo. E na televisão, se você estava num canal, podia até aparecer um comercial, etc. Sim, sim. Mas não ia aparecer um outro conteúdo que não fosse aquele. De outro canal, né? De outro... Sim. Aham. Você tô assistindo o jogo do Palmeiras. Sim. Tá bom, não vai aparecer O Cidade no Alerta meio anunciando do lá. jogo. Entendeu? Na rede social acontece isso. Sim. Você tá lá, não, eu quero assistir uma aula disso aqui. Do nada aparece uma outra coisa, nada a ver com aquilo. Verdade. Então, eu acho que ela fomenta mais isso também. Pode crer. Não, sem dúvida, sem dúvida. Roberto, para a gente caminhar aqui para nossa conclusão, por aquilo que parece, a gente já está mais de 1 hora aqui conversando. Boa. E eu queria que você trouxesse, né? A gente brinca aqui no final dos episódios que a gente vai pendurar algumas ideias no varal, né? Boa. Então, eu queria que você trouxesse aí umas 2 ou 3 ideias do que a gente conversou aqui hoje, ou daquilo que você também tem visto. A gente não falou de todos os assuntos possíveis, sim. né? A gente lá fora falou um pouco também sobre a molecada de escola, né? Que você também está se empenhando aí agora em desenvolver alguma coisa para ajudar essa molecada da escola, né? Que, pô, quantas crianças, né, estão indo atrás também de uma vida sem sentido e estão buscando recursos, às vezes até tirar a própria vida, né? Nas classes, nas escolas. Então, o que você pode trazer à luz da logoterapia, né? Eu acho que a primeira coisa é assim, a ideia de que a gente precisa alimentar a esperança de que as coisas sempre podem melhorar e que a vida sempre pode ter um sentido, independente da situação. Porque a hora que a gente perde essa fé, essa esperança na humanidade, aí a gente perdeu tudo. Uma das frases do Frankl, falando do campo de concentração, que eu gosto muito, é quando ele diz assim, lá, ele falou, a gente viu o que é a existência crua do ser humano. E lá, ele falou, a gente viu que o ser humano, ele é tanto o ser que criou as câmaras de gás, como ele é o ser que entrou nas câmaras de gás com a cabeça erguida e uma oração nos lábios. Então, o ser humano pode ser qualquer coisa. É muito doido. E se a gente, nos momentos de desânimo, quando a gente olha para a humanidade e fala, caramba, é isso, a gente tem que trazer à tona a ideia de que não, mas o ser humano também pode ser bom, pode ser digno, pode fazer coisas boas pelo outro e unir-se a essas pessoas. Essa é uma das ideias. Segundo, que a gente precisa, em termos de amadurecimento psicológico, pessoal, a gente precisa aprender a ser autônomo, né? Diante desse cenário de múltiplas ideias. Então, a gente deu aqui um exemplo, né, da política, falamos aí do Pablo Marçal. Muita gente fala que é um problema, ele não é um problema. Ele é dos sintomas dos nossos dias, é uma das formas que surgiram de se comunicar ideias nos nossos dias. Não vai ser o primeiro, ele talvez seja o primeiro com presença, né? Com essa grande presença, com essa grande capacidade, mas está longe de ser o último. Né? Está longe de ser o último. Agora, mais uma vez, ali a gente está falando do meio. Né? Por trás do meio estão as pessoas. Então, olhe para as pessoas. Aprenda a olhar para as pessoas. Se você gosta dele ou se você gosta de outro, você tem que ter um porquê para isso. Esse que é o ponto. E o seu porquê, que é essa autonomia. Por que você gosta do fulano ou do outro? Se as razões pelas quais você gosta não forem razões conectadas, por exemplo, com o respeito pelo próximo, com a possibilidade, né, do crescimento da sociedade, se as razões pelas quais você admira alguém é por causa do ódio que você tem do outro, é porque você acha que aquela pessoa vai acabar com a liberdade de outro, então reavalia.
Reavalia, poxa, o que está te motivando? Será que é uma coisa boa? Para onde isso vai levar no final das contas? Olha para o que as pessoas estão falando, e aí não é só política, né? As políticas, as ideologias, as ideias sobre como fazer negócios, como conduzir a vida. Olha para o que esses formadores de opinião que estão aí na internet apresentando as suas ideias falam e faça o seguinte exercício. Se levada às últimas consequências, as ideias dessa pessoa, como seria o mundo? Seria um lugar melhor? Seria um lugar de paz, de tolerância, de respeito? Ou seria o contrário? Avalie esse tipo de coisa. E aí acho que você vai começar a encontrar boas referências. E talvez então a segunda ideia é a ideia da gente desenvolver autonomia. E em terceiro lugar, que essa autonomia seja baseada no nosso senso de responsabilidade. A gente ter consciência de que a gente é responsável, sim, pelo nosso próximo, não só o que está mais perto da gente mesmo, né? A começar do quê? Das nossas famílias. Então, se cada pai e cada mãe se responsabilizassem só pelos seus filhos, a nossa sociedade já seria outra. Porque um dos problemas mais sérios que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, é o abandono, principalmente das figuras paternas. São pais que não assumem a sua responsabilidade, e não é necessariamente de ficar na família, casar, não, mas de fazer o seu papel paterno. São estatísticas assim absurdas de crianças que crescem sem não só a referência, mas sem o cuidado e o sustento de um pai. Olha isso, é o básico que a gente está falando. Mas se a gente consegue ir além disso, né? Então que cada um cuide da sua família, da sua comunidade, das pessoas próximas de você, e a partir daí, né, do seu ambiente, e a partir daí expanda, né, com certeza o mundo vai melhorar. Essa é uma boa É o básico, é o mínimo. De maneira geral, a gente não tem feito nem o mínimo. Então, se a gente começar por aí e fizer, acho que já é um bom caminho. Boa. Mestre, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais aí? Pode seguir no Instagram, @logoterapiabr, ou então no YouTube, tem bastante conteúdos mais longos ali, aulas, né, videoaulas, que é Dr. Alberto Neri. Boa. Só jogar lá no YouTube aparece. Valeu. Obrigado, Alberto. Obrigado a você também que assistiu aí. Deixa já seu likezinho aqui, comenta se você curtiu e compartilha, né? Porque tem muita gente que esse papo vai ajudar, né, a construir esse sentido da vida. Se estiver faltando um sentido na sua vida, é uma boa. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.